Hoje é sábado, dia 31 de agosto, último dia de agosto do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Parte do discurso escatológico, os capítulos 24 e 25 de Mateus são, 2 capítulos constituídos por aquilo que nós chamamos de discurso escatológico. Parte do discurso escatológico, o nosso trecho de hoje, que é a parábola dos talentos, insiste no juízo do terceiro servo, que enterrou o talento recebido do seu senhor. Se observarmos bem, dos 17 versículos que integram o nosso texto, 7 são dedicados ao terceiro servo que enterrou o talento recebido. Não era incomum que no passado patrões fizessem longas viagens de negócios ou para outros fins. Quando isso acontecia, o patrão confiava aos seus servos tarefas importantes. Daí que os talentos que cada servo recebeu do seu patrão eram
tarefas. Diz o nosso texto, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. E acrescenta, a cada qual de acordo com a sua capacidade. A tarefa atribuída pelo patrão a cada um de seus servos leva em consideração suas respectivas capacidades, dons ou aptidões. Na antiguidade, uma moeda valia por seu peso. Um talento equivalia a 34 quilos. Os 2 primeiros servos não se limitaram em executar ordens, nem proteger, enterrando o bem do seu patrão. Eles tomaram a iniciativa de fazer render os bens e os multiplicaram. O terceiro servo, ao contrário, enterrou o talento que havia recebido. Para a mentalidade rabínica, o terceiro servo agiu em conformidade com a lei, donde se segue que não há o que reprová-lo em sua atitude. Mas essa não é a posição e a interpretação de Jesus. O comportamento do terceiro servo é motivado pelo medo. Na carta aos Romanos, São Paulo afirma: vós não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O que o patrão reprova do terceiro servo é a mentalidade de escravo, que o impede de agir livremente e acomoda a pessoa nas suas próprias seguranças. Não se pode viver e servir a Deus sem arriscar. Acho que eu vou repetir isso. Não se pode viver e servir a Deus sem arriscar. O espírito servil faz com que a pessoa não faça nada além do estritamente necessário e do que ela julga ser o seu dever. Elogiando os 2 primeiros servos e repreendendo o terceiro, o Evangelho indica que tipo de servo Deus deseja, a saber, aquele que faz valer o dom de Deus, aquele que faz o bem de Deus frutificar, aquele que é capaz de agir criativa e empenhativamente. Os 2 primeiros servos usam de sua inteligência para fazer o bem do seu patrão frutificar. De certo modo, eles têm consciência de que a sua sorte está ligada à sorte do seu patrão. O nosso destino, a orientação de nossa vida está profundamente vinculados ao desígnio de salvação de Deus e exige que nos empenhemos para buscar e realizar livremente a vontade de Deus. Assumamos a nossa vida integralmente como uma tarefa dada por Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.